Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula eu trago para vocês mais um tipo de desigualdade. É a desigualdade conhecida como desigualdade de Cauchy, ok? Eu vou apresentar nesse vídeo a desigualdade de Cauchy e fazer a demonstração da desigualdade, ok? Então, vamos ao enunciado da desigualdade. A desigualdade de Cauchy, ela diz o seguinte: sejam A1, A2 até AN, B1, B2 até BN, números reais, não todos nulos. Então, você tem N números reais representado por AI, tá certo? Com o I variando de 1 até N, e BI números reais com o I variando de 1 até N também. Portanto, ao todo temos 2N números reais e ele diz que nem todos são nulos, certo? Então vai existir a seguinte desigualdade entre eles. Se você faz o produto 2A2 e soma ordenadamente, o A1 vezes o B1 mais o A2 vezes o B2 mais reticência mais até o AN vezes o BN, e eleva essa soma ao quadrado, isso dá menor ou igual que a soma dos quadrados dos A's multiplicado pela soma dos quadrados dos B's, ok? Essa é a famosa desigualdade de Cauchy. Aí ele avisa também que ocorre a igualdade se somente se os A's são proporcionais aos BI's, ou seja, o A1 é proporcional ao B1, o A2 proporcional ao B2, a reticência até a N proporcional a BN, ok? Então a gente quer demonstrar que o quadrado da soma do produto 2A2 ordenadamente é menor ou igual que a soma dos quadrados dos A's multiplicado pela soma dos quadrados dos B's, ok? Ocorrendo a igualdade se somente se os A's, são proporcionais aos B's ordenadamente. Então vamos à demonstração. Para demonstrar a desigualdade de Cauchy, vamos utilizar o seguinte polinômio quadrático. O polinômio que eu estou definindo como sendo P de x igual a 1x menos B1 ao quadrado mais A2x menos B2 ao quadrado mais reticência mais ANX menos BN ao quadrado. Ou seja, meu polinômio é uma soma de quadrados de polinômios de primeiro grau, certo? Aí vamos observar o lado direito desta igualdade. Observe que quando a gente desenvolver cada produto notável desse, o x ele vai aparecer ao quadrado. Então já vamos arrumar todos os termos que vão ter x ao quadrado e somar seus coeficientes, certo? Então aqui ficaria o quê? O A1 ao quadrado, x ao quadrado. Aqui o A2 ao quadrado, x ao quadrado. E finalmente o AN ao quadrado, x ao quadrado. Então, juntando esses termos, vamos ter A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais reticência mais AN elevado ao quadrado. Isso vezes x2. Aí observe que essa soma de quadrados aqui, aparece lá na desigualdade de Cauchy, certo? Vamos ter também menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Aqui, por exemplo, vai ficar menos 2A1B1 vezes x. Aqui, menos 2A2B2 vezes x. E aqui no final, menos 2ANBN vezes x. Então, colocando o x em evidência, e o menos 2 também, a gente vai ficar com menos 2 vezes A1B1 mais A2B2 mais reticência mais o AN mais o ANBN. Isso entre parênteses vezes x, já que eu coloquei o x em evidência também.
E agora vai aparecer o quê? O quadrado do segundo, né? Que seria o B1 ao quadrado, B2 ao quadrado, até o Bn ao quadrado. Então, mais, agora B1 ao quadrado, somado com B2 ao quadrado, mais reticência, mais Bn ao quadrado. Ok? Então, quando a gente desenvolve esses produtos notáveis, né? A gente obter esse polinômio do segundo grau em x. Ora, mas note que esse polinômio ele é uma soma de quadrados. E a gente sabe que nos reais uma soma de quadrados nunca dá negativo, né? Então, se uma soma de quadrados nunca dá negativo, né? Isso é sinal que P de x é maior ou igual que zero, certo? É sempre maior ou igual que zero. Agora vamos ver quando é que o polinômio de grau 2 ele é maior ou igual que zero. Um polinômio de grau 2 vai ser maior ou igual que zero para qualquer valor da variável dele quando o discriminante, isto é, o delta, ele for menor ou igual a zero, certo? Porque quando o delta é maior que zero, o que é que vai acontecer? Quando o delta é maior que zero, observe que o coeficiente de x ao quadrado, como os a's não são todos nulos, né? Então, o que é que acontece? O coeficiente de x ao quadrado, ele vai ser positivo. Portanto, você tem o a positivo, ok? O coeficiente de x ao quadrado sendo um número positivo. Aí, se você for observar, a parábola vai ter concavidade para cima. Aí, se o delta ele for maior que zero, com a parábola tendo concavidade para cima, né, vai ter uma parte em que esse polinômio vai assumir valores negativos, contradizendo essa soma de quadrados. Logo, só nos resta a opção do delta ser menor ou igual que zero. O delta ele não pode ser positivo. E aí, se o delta é menor ou igual que zero, calculando o delta desse polinômio, vamos ter o seguinte: o b ao quadrado, aí observe que o b é a expressão menos 2, que multiplica a 1b1, é o coeficiente de x, né? Mais a2b2, mais reticência, mais ANBN. Aí tudo isso ao quadrado. Isso aqui é o b ao quadrado. Aí menos 4 da fórmula. Aí o a vezes o c. O a é a soma dos quadrados dos a's. A1 ao quadrado, A2 ao quadrado, mais reticência, mais AN ao quadrado. Multiplicado pelo c. O c é o termo independente, seria a soma dos quadrados dos b's. B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado mais reticência mais o Bn elevado ao quadrado. Ok? Fechando parênteses aqui no final. Certo? Então isso tem que ser o quê? Isso tem que ser menor ou igual que zero. Ok? Agora vamos fazer as devidas simplificações. Observem que se a gente elevar isso aqui ao quadrado, né, aqui vai aparecer um 4. E se a gente joga esse termo para o lado direito, aí você vai ter 4 vezes esse produto. Aí dividindo a desigualdade por 4, vamos ficar apenas com o que no primeiro membro? Vamos ficar com A1B1 mais A2B2 mais reticência mais ANBN, isso elevado ao quadrado, né? Aí vai ser menor ou igual que a expressão que eu passei para o lado direito, que é o quê? O A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais reticência mais AN ao quadrado. Isso multiplicado por B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado mais reticência mais o Bn elevado ao quadrado,
que é exatamente o quê? A desigualdade de Cauchy que aparece no enunciado, certo? Então está provado aí que se eu pegar os A's e os B's, multiplicar 2 a 2 ordenadamente, somar e elevar ao quadrado, isso dá menor ou igual que a soma dos quadrados dos A's, tá? Esse quadrado aqui é no A, né? A soma dos quadrados dos A's, tá? Vezes a soma dos quadrados dos B's. Aí isso é a desigualdade de Cauchy. Agora falta provar, né, que a igualdade vai ocorrer, porque note que é menor ou igual, né? Aí agora resta provar que a igualdade ocorre quando os A's são proporcionais aos B's ordenadamente. Ora, pessoal, mas a igualdade, né, ocorre, a igualdade vai ocorrer, veja que essa desigualdade ela nasce aqui, né? Delta menor ou igual que zero. Então, se ocorrer a igualdade, é porque o delta é igual a zero. Então, vamos voltar lá no polinômio inicial, certo? Vamos continuar aqui numa outra folha. Vamos voltar no polinômio inicial e fazer o delta igual a zero para obter a condição de igualdade. Aí veja, o polinômio inicial é P de x igual a A1x menos B1 ao quadrado mais A2x menos B2 ao quadrado mais reticência mais AN x menos BN elevado ao quadrado, ok? E aí a gente viu lá que a igualdade vai aparecer quando o delta for igual a zero. Ora, mas se o discriminante, o delta, né, for igual a zero, esse polinômio ele vai ter duas raízes reais e iguais, certo? Vamos supor que as raízes sejam x1 e x2, aí elas serão reais e iguais. Aí vamos chamá-las, tá certo? Já que elas são reais e iguais, vamos denominá-las de R, ok? E aí, se R é uma raiz dupla do polinômio, quando a gente trocar o x do polinômio por R, vai zerar o polinômio. E aí a gente vai ficar com A1R menos B1 ao quadrado mais A2R menos B2 elevado ao quadrado mais reticência mais ANR menos BN elevado ao quadrado. Isso dá igual a zero porque R é uma raiz do polinômio, ok? E aí temos uma soma de quadrados dando zero. Nos reais, uma soma de quadrados só dá zero se todos esses quadrados forem zero, certo? E aí vamos ter o quê? Que o A1R menos o B1 ele vai ser igual a zero. O A2R menos o B2 vai ser igual a zero. E assim por diante, até o ANR menos o BN dando zero. E aí note que se você isola o R, né? O R aqui vai ser o A1 sobre o B1. Então, A1 sobre B1 é igual a R. O A2 sobre o B2 é igual a R. E assim por diante, até a N sobre BN, que é igual a R. Aí, com isso, a gente nota que os A's, eles são ordenadamente proporcionais aos B's, né? Aí poderíamos escrever o seguinte, que o A1 é proporcional ao B1, né? Assim como o A2 está para B2, assim como reticência, o AN está para o BN. E a constante de proporcionalidade é exatamente o valor da raiz dupla do polinômio. Então, está provado aí que a igualdade ocorre, né? Se somente se
os A's são diretamente proporcionais aos B's, né? E essa razão de proporcionalidade dá exatamente a raiz dupla. Claro que depende da ordem que eu pego a proporção, né? Se eu inverter, eu vou ter a razão inversa, aí vai ser o inverso da raiz. Mas o que fica claro aqui é que a igualdade vai ocorrer quando os A's são diretamente proporcionais aos B's. Ok? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.